Universo Diverso, com Luciana Neri. Práticas autocompositivas e restaurativas da justiça. Vamos conversar com o professor Carlos Públio, ele que é do programa Multiportas, Cultura de Paz e MASCS. Professor Carlos, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos começar definindo o que é exatamente esse Tribunal Multiportas. O Tribunal Multiportas, ele aparece no nosso ordenamento jurídico com a Resolução 125 do CNJ em 2010, inaugurando no nosso ordenamento jurídico uma outra metodologia de tratar o conflito, de tratar o litígio. E como era que funcionava antes de 2010? Anteriormente, nós só tínhamos o processo judicial. E o processo judicial ele é construído numa perspectiva de ganha e perde. O que se tinha naquele momento era uma insatisfação das pessoas quando buscavam o processo judicial. Muitos se tornavam insatisfeitos. E aí se percebia que é uma metodologia baseada numa relação de oposição. E com o Tribunal Multiportas, o que muda? Com o Tribunal Multiportas se oferece outras possibilidades de tratar o conflito. Nós temos aí os métodos autocompositivos, que é a negociação, a mediação e a conciliação, e também temos o heterocompositivo, onde um terceiro, alheio ao conflito, ele irá aplicar o direito ao caso concreto. Nós temos o processo judicial com o juiz e nós temos também a arbitragem com a escolha de um árbitro, fora da estrutura do Poder Judiciário. Com isso, essa resolução inaugura uma metodologia onde o cidadão pode escolher formas diferenciadas para tratar o seu conflito, não tendo aí como única opção o processo judicial, mas várias possibilidades. E a partir daí, como é que na prática isso se aplica? Tanto advogados, juízes, promotores, defensores devem também estimular essas possibilidades. Em 2015, o nosso ordenamento jurídico tem aprovado mais 2 legislações importantes que reforçam esses procedimentos, que é o novo Código de Processo Civil e a Lei de Mediação. Com isso, se firma o Tribunal Multiportas. Onde surgiu essa metodologia do Tribunal Multiportas, professor? Essa é uma metodologia importada dos Estados Unidos na década de 70 e hoje já tem espalhado e adotado por vários países, chegando tardiamente ao Brasil. E a partir dessas legislações, os profissionais da área do direito devem se adaptar a essas metodologias, buscando capacitações e informações para lidar, oferecer ao cidadão outras possibilidades. E o advogado tem um papel fundamental, porque ele é o primeiro a tomar conhecimento dessa metodologia. A mediação é um desses modelos autocompositivos. Na mediação, você tem a escolha de um mediador. Esse mediador, ele vai favorecer a comunicação entre as partes. Ele não tem como objetivo resolver a busca de um acordo entre as partes. Ele é um terceiro imparcial que vai trabalhar com as partes para que restaurem a comunicação. A partir do momento que essa comunicação trincada, cheia de ruídos, passa a ser recuperada, as partes então começam a escolher o que é melhor para elas. E o mediador, ele vai facilitar essa integração entre as partes. E como é esse mediador? Tem só um tipo de mediador? Nós temos o mediador que pode ser um mediador judicial, e hoje é um requisito
que antes de se instalar o contraditório, que se oportunize as partes a levar esse conflito a um terceiro imparcial. Professor, e em que situações a mediação é indicada? Ela é indicada naquelas situações em que as partes elas têm uma continuidade nos seus relacionamentos. Por exemplo, numa separação judicial com filhos. Ainda que você resolva a questão do divórcio, a dissolução da união estável, mas tem os filhos. Então essas partes elas precisam conversar ao longo do tempo. O que você tem nesse modelo é uma recuperação da comunicação que, além de resolver aquela situação pontual, você possibilita que essas partes mais tarde elas venham dialogar, conversar. Com isso, você não só resolve aquela situação, como você instala a pacificação social. A mediação, ela é usada somente e exclusivamente em situações judiciais? Ela pode ser também extrajudicial. Você pode escolher um mediador, o advogado pode ir em busca desse mediador para que ele possa intermediar essa relação entre as partes. Esse mediador também ele pode fazer parte de uma câmara. Professor Carlos, o que é necessário para se tornar um mediador? Que tipo de curso? Onde é que ele faz e onde ele futuramente pode atuar? Esse indivíduo precisa passar por um curso de formação. É indicado para qualquer indivíduo que tenha o curso superior, 2 anos de formado nas mais diversas áreas, passa por um curso de formação que é oferecido, aí tem um conteúdo que é ditado pelo Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Justiça, com a carga teórica e prática. Concluído esse curso, ele pode se inscrever no tribunal, se tornando um mediador judicial ou um mediador que venha trabalhar de forma extrajudicial, integrando uma câmara. Acredita-se que é o caminho para a busca da resolução dos conflitos. Os ganhos que se tem nisso aí é você solucionar uma situação com um tempo mais rápido, ao mesmo tempo com mais eficiência e com menos gasto. Conciliação. O que é a conciliação? A conciliação é também um método autocompositivo, onde as partes elas são protagonistas também dessas decisões, mas o mediador, o conciliador, ele é propositivo. Como é a atuação de quem faz essa mediação, do mediador? Ele atua em conflitos pontuais, como nas relações empresariais, relações de consumo, tributárias, onde aquelas partes elas estão vivendo aquela situação única, elas não vão se encontrar mais. Então o mediador, o conciliador, ele é propositivo. Ele aplica, ele determina, ele mostra, ele traz sugestões para resolver aquela situação. Em que tipo de situações a mediação é recomendada? Ela é menos complexa, mais propositiva. O tempo de duração de uma conciliação é menor, enquanto na mediação ela é marcada pelo sigilo, porque você trabalha as emoções. Na conciliação ela é pública, ela é aberta, as pessoas podem presenciarem. Muito obrigada, professor Carlos.